O fato é que o inglês pode abrir muitas portas para você não é uma novidade. Mas como a gente pode dar uma melhorada no nosso inglês ou até mesmo começar do zero? Fica comigo nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou dar para você algumas dicas de como eu fiz e como eu sei que muitas pessoas fazem. Que talvez essas dicas podem ser um ótimo começo para você e podem dar aquela turbinada no seu inglês. Então esse vídeo vai ser composto por algumas partes. A primeira eu vou contar o que eu fiz e o que funcionou para mim. A segunda eu vou contar o que eu não fiz muito, mas que eu sei que funcionaram para algumas pessoas. E a terceira parte eu vou contar como que tá meu inglês hoje, especialmente agora que eu tô aqui nos Estados Unidos já faz 4 meses fazendo o intercâmbio. Vamos começar pelo que eu fiz. Quando eu decidi fazer um intercâmbio de au pair, lá atrás, em 2019, eu sabia que a primeira coisa que eu precisava era do inglês, porque não dava para chegar aqui sem saber o inglês, né? Eu ia ficar muito perdido. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi ser au pair, né? Quando eu decidi ser um intercambista, morar aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma escola de inglês e me matricular. Então eu dei algumas pesquisadas e escolhi uma escola de inglês que mais me agradava. Bom, eu me matriculei e nisso eu fiquei estudando por 4 anos. Mas não foi 4 anos. Porque, veja bem, uma coisa que eu quero contar para você aqui é que quando você aprende um idioma, você não conta por anos, por semestre. Você conta por horas. Tem uma teoria onde diz que se você estudar 600 horas um idioma, no seu cérebro vai virar a chavinha do idioma. Então, depois que você tem 600 horas de estudo de um certo idioma, do inglês, por exemplo, você vai virar a chavinha do inglês na sua cabeça e assim você vai conseguir destravar o seu inglês. Então, esse foi o que os estudos, né, a teoria mostra pra gente, que só depois que você aprendeu 600 horas, que você se dedicou a estudar 600 horas da sua vida num idioma, é que vai virar aquela chavinha e você vai conseguir destravar o seu inglês. Mas o que acontece? Eu me matriculei na escola de inglês e eu ia só 2 vezes por semana e era em média 1 hora a aula. Então era 2 horas por semana. Se a gente juntar no mês, dá em média 8 horas por mês. E para mim chegar nas 600 horas que esse estudo, né, revelou, ia demorar muito. Eu fiz uns cálculos aqui e estava em torno de 6 anos. Se eu só fosse para a escola e só isso, 2 horas por semana. Então depois que eu li essa matéria, né, desse estudo, de que o inglês ou qualquer outro idioma é contado por horas, né, que você estuda, aí que eu fui perceber que eu deveria estudar mais em casa. Então só foi no meu 3º ano que eu fui me dedicar de verdade ao inglês. Os 2 primeiros anos foi tipo só indo 2 vezes por semana. Então no meu 3º ano eu resolvi me dedicar bastante a aprender o inglês. Bom, eu ia para a escola e na escola surgiam algumas dúvidas. O professor não tinha muito tempo para ensinar a gente, né? Não tinha muito tempo para dar atenção só para um aluno. Então eu ficava com aquelas dúvidas ainda. Quando eu chegava em casa, ou talvez no dia seguinte, eu jogava no YouTube e dava minha pesquisada e tirava minha dúvida com os professores ótimos que tem no YouTube. Então isso foi um dos hábitos que eu adquiri. Toda dúvida que eu tinha, eu chegava em casa, ou quando eu tinha um tempo, eu tirava aquela dúvida no YouTube fazendo minhas pesquisas. Eu também comecei a dar um valor a mais para as lições de casa, né? Para as homeworks que o meu professor me dava. Então eu começava a fazer com antecedência e todo o trabalho extra que ele passava, eu procurava fazer. Eu sei que não é todo mundo que tem condições de pagar uma escola de inglês, mas eu sentia necessidade, porque eu sou uma pessoa que não tem muita facilidade para aprender estudar sozinho. Mas eu sabia que eu precisava de alguém, assim, que se alguém pegasse na minha mão, ia ser mais fácil. Então, por isso que eu decidi me matricular numa escola de inglês. Foi mais um investimento mesmo, mas eu acredito com muita fé que se eu tivesse me esforçado e dedicado, eu aprenderia sozinho o inglês. Mas eu quis lá ter um professor me dando um auxílio, me guiando, e foi bom. Então, se você tiver a possibilidade de pagar pelo menos uma escola, a mais barata que for, só para você ter lá um professor te corrigindo ou te mostrando um caminho, mas não se esqueça dessas 600 horas que eu te falei, né? Não vá só 2 vezes por semana na escola e isso. Estuda mais na sua casa. Faz o seguinte, estuda mais em casa e você só vai para a escola para ver se você está indo bem, se você está no caminho certo.
Então foi essa a primeira coisa que eu fiz. Me matriculei na escola de inglês e só depois, no terceiro ano, que eu já estava matriculado, pagando os materiais, tudo certinho, eu decidi me dedicar mesmo de verdade e fazer algumas outras coisas para complementar meus estudos. Uma das coisas que eu fiz para praticar meu inglês e para mim poder aprender também um pouco foi baixar aplicativos de conversa. Como funcionam esses aplicativos? A gente baixa ele e conversa com pessoas do mundo todo. Então não importa onde as pessoas estejam, se elas falam inglês, elas vão ser úteis para você. O primeiro aplicativo que eu queria mencionar aqui é o Limbi, que eu inclusive tem vídeo no canal. O card vai estar passando aqui, mas eu também vou deixar para vocês aqui na descrição, embaixo do vídeo. Então quando esse vídeo acabar, clica na descrição e dá uma procurada que eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Mas o Limbi, ele é um aplicativo que te possibilita conversar tipo por chamada, ligação, né? Não vídeo chamada, é ligação com pessoas de vários lugares do planeta. Então como funciona? Você baixa o aplicativo, você precisa assistir alguns anúncios para você conseguir umas moedinhas e com essas moedinhas você faz as ligações para outras pessoas por meio do aplicativo. Então você liga para outra pessoa lá na África que também quer aprender o inglês. Então vocês dois que têm o inglês básico, intermediário, começam a conversar, talvez errado, mas o importante é que vocês estão colocando em prática. Nesse mesmo aplicativo tem a possibilidade de você falar com pessoas que já são nativas, né? Pessoas que já falam inglês, que já são fluentes, mas para isso você vai ter que pagar mais moedinhas. Consequentemente, você vai ter que assistir um pouco mais de anúncios. Mas esse aplicativo é muito bom. Assista o vídeo que eu deixei aqui na descrição. Outro aplicativo que eu tive uma experiência boa, mas eu não tenho vídeo aqui no canal, é o Tandem. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque eu acho que vale a pena. O Tandem é um aplicativo que você consegue se conectar, é como se fosse uma rede social. Você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro que têm algo em comum. Elas querem praticar idioma. Então, você que tem o seu português bem nativo, bem fluentão, você vai poder oferecer isso em troca. Então, lá tem pessoas que querem aprender o português, mas que já têm o inglês. Então, vocês conseguem praticar o seu inglês e a pessoa consegue praticar o português que ela está aprendendo junto com você. Então, é assim que funciona, é uma troca. Nesse aplicativo, eu fiz um amigo e a gente conversava, ele foi o que eu mais conversei nesse aplicativo. E o nome dele é Tony. Então a gente sempre conversava, mas como ele morava aqui, eu morava no Brasil, tinha diferença de horário. Então ele mandava mensagem para mim, eu só respondia no outro dia. Então eu respondia no outro dia e ele só ia ver no outro dia enquanto eu estava dormindo. Então tinha essa diferença de horário. Mas a gente sempre conversava todos os dias, eu via que tinha mensagem dele e eu respondia e mandava, puxava assunto. Então a gente conversou bastante, pratiquei muito meu inglês com ele. Então eu tive uma experiência muito boa com esse aplicativo. Bom, mas um alerta que eu quero fazer, principalmente para as meninas, né, para as mulheres. Esses aplicativos, eles estão abertos para todas as pessoas do mundo. Então, fica um alerta para vocês, mulheres, não caírem em golpes, né? Porque existem muitos golpes por aí. São pessoas que pedem fotos íntimas. Talvez vocês criam relações, né? Tipo, uma relação mais íntima com a pessoa. E eles pedem uma foto íntima sua e você vai e envia. E essa pessoa já conhece muito sobre você, suas outras redes sociais, e começa a te ameaçar falando que vai postar, vai te expor, né? Então esse é um dos golpes que pode acontecer e você precisa mandar dinheiro para ele em troca. Outra coisa que pode acontecer é alguém falar para você, mulher, que comprou um presente para você, mas ficou preso na alfândega e você precisa pagar um boleto que ele vai te enviar para você poder retirar esse presente que ele te mandou. E também tem um golpe muito, muito ruim, que é o golpe do tráfico de pessoas, né? A pessoa pode te iludir tanto por esses aplicativos, né? Você pode conhecer alguém por esse aplicativo e essa pessoa pode te iludir tanto que pode comprar até passagens para você ir visitar ele, supostamente, né? Para visitar no país de origem dele. E chegando lá, alguém te aborda e preparado já para tirar seus órgãos e vender no mercado negro. Acontece de você chegar lá e virar uma escrava. Então, fica um alerta para as meninas, para as mulheres, também para os meninos, não caírem em golpes como esse.
Se vocês entrarem nesses aplicativos, tem o intuito de praticar o seu inglês. Eles funcionaram muito para mim e espero que funcione para vocês sem tragédia. Mas esse tipo de pessoa tem em todo lugar, então vale lembrar que a gente tem que ficar esperto em várias áreas da nossa vida, inclusive na internet. Bom, depois desse alerta, né, eu venho falar de mais um aplicativo, que é o Duolingo. Eu sei que muitas pessoas conhecem esse aplicativo, ele é muito bom, porque ele é bem intuitivo, então você consegue entender que caminho que ele está te levando, se você está evoluindo ou não. Ele é um aplicativo muito interessante e colorido também, é gostoso de fazer, mas tem aquilo, né? Você está fazendo ele é bonitinho, gostosinho de fazer, mas você também está estudando. Então talvez você precise se dedicar algumas horas nesse aplicativo, e só assim você vai conseguir resultados. Mas para você sair do nível básico, você que não sabe nada, você sair do nível básico, esse aplicativo Duolingo, ele é muito bom. Ele é muito bom, eu indico muito. Eu fazia algumas lições, tipo, sempre que eu lembrava de entrar no aplicativo, eu fazia algumas lições e era bem bacana saber que eu estava acertando enquanto eu fazia. Inclusive, eu vou baixar esse aplicativo de novo. Outra dica que eu não poderia deixar de falar é escutar músicas. Eu escutava muita música americana, pop americano em inglês. Então, isso me ajudou muito a acostumar meu ouvido com as pronúncias em inglês. Já vou linkar outro aplicativo que chama Lyrics Training. Ele também tem na web, então se você digitar no computador, você também vai conseguir usar esse aplicativo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vai correr aqui no card, mas eu também vou deixar na descrição para você ler depois que esse vídeo acabar. Mas resumindo, esse aplicativo é como se fosse um game. Então a música tá rolando e vai surgir, assim, embaixo do videoclipe da música, vai surgir alguns gaps, né? Alguns espaços que você precisa complementar com algumas alternativas que o aplicativo vai te dar. É muito legal, eu fazia isso, tipo, direto quando eu tava no Brasil. Eu não faço mais agora, porque eu não tenho muito tempo, mas eu vou baixar esse aplicativo também, que eu quero voltar a fazer. Não esquece que esses aplicativos, eu vou deixar os vídeos que eu já fiz aqui na descrição. Ainda sobre música, tem uma dica legal também que eu fazia bem às vezes, não era sempre não. Eu gostava tanto de uma música que eu resolvia escrever essa música em inglês. Então eu pegava, escutava, escrevia, olhava a letra e copiava. Então assim, era uma forma que eu pensava que eu estava praticando meu writing, né? Minha escrita. Então eu fazia isso. Às vezes eu também tentava interpretar a letra, eu imprimia a letra em inglês e tentava traduzir por português. Eu olhava a letra em inglês, estava vendo em inglês e falava, não, acho que está escrito isso. Aí eu escrevia em português numa folha e depois eu checava a tradução na internet para ver se eu fazia sentido. Algumas coisas faziam sentido, mas a maioria não. Mas faz parte do aprendizado, né? Uma coisa bem legal que eu comecei a pegar o hábito, depois de um tempo só, acho que faz um ano que eu comecei a ter esse hábito, foi seguir professores no Instagram. Hoje eu só sigo um professor, que é o Thiago. O Instagram dele é @destravandoinglês. E ele é um professor muito eficiente e ele te ensina várias coisas, assim, que você nem tem ideia, nem fazia ideia que existia. Então vale muito a pena para você que está no nível avançado, intermediário ou até o básico, porque ele tem lives semanais, então ele abre lives e você pode aprender com ele. E também tem a Karina Fragoso. Eu não sigo ela no Instagram, mas volta e meia eu assisto um vídeo dela no YouTube e o canal dela é muito completo. Ela já está aí no YouTube não sei quantos anos e ela é muito boa. Eu tirei diversas dúvidas. Quando eu tinha dúvida na aula, eu ia e achava um vídeo dela falando sobre a dúvida que eu tinha. Então, esses professores e muito mais outros que eu acredito que tem no YouTube, você vai conseguir achar. Então, se você for tirar uma dúvida no YouTube com algum professor e você gostar dele, já vê se ele tem Instagram para você poder seguir ele, porque provavelmente ele posta dicas de inglês no Instagram. Siga professores no Instagram. Mais uma coisa que eu tinha criado o hábito de fazer era conversar em inglês sozinho. Mas como funcionava isso? Bom, é um pouco engraçado, porque onde eu tinha mais tempo para fazer isso e mais privacidade para conversar sozinho em voz alta em inglês era no meu serviço,
porque às vezes eu ficava sozinho, eu operava empilhadeira. Então ninguém vai operar a empilhadeira comigo. Então eu ficava sozinho na empilhadeira. Então eu tava lá operando a empilhadeira e conversando. Mas sobre o que eu conversava? Eu conversava sobre os problemas da semana, sobre as coisas que eu estava angustiado, ou sobre minhas ansiedades, sobre os meus planos. Tudo eu tentava conversar em inglês. Então, conversar em inglês, mesmo que você não tenha um vocabulário muito extenso, é muito bom. Uma que você está praticando sua pronúncia, né, a sua fala, você está praticando a conversa. É como você, ou se estivesse conversando com outra pessoa em inglês e a pessoa estivesse te entendendo. O que você está falando está fazendo sentido para você. Então, você tá, além de estar, né, praticando a fala, você também está absorvendo aquelas falas que um dia você viu em algum lugar, você aprendeu, você estudou aquilo em algum lugar e você está colocando em prática aquilo, e também te incentiva a melhorar seu vocabulário. Porque quando você está falando em inglês sozinho, conversando lá sobre a briga que você teve com a sua mãe ontem, aí você tá lá conversando, aí você dá uma parada e fala, putz, mas como que fala minha mãe estava errada em inglês? My mom was... Então isso vai te incentivar a procurar a palavra errada, no exemplo que eu tô dando, né? My mom was... Aí você joga lá, wrong. Oh, my mom was wrong yesterday. Então minha mãe estava errada ontem. Então, tipo, você começar a falar sozinho em inglês, vai te ajudar e vai te incentivar a buscar mais palavras. E era uma coisa que eu fazia muito. Inclusive, o pessoal me via operando a empilhadeira e falando só e conversando. O pessoal fala, gente, tá acontecendo, ou ele está doido, ele está ficando louco. Aí eu falava, não, gente, tô conversando em inglês, vou praticar. Aí eles, tá. Essa foi as coisas que eu mais fazia para praticar o inglês. Agora eu vou falar para vocês algumas coisas que eu fiz por um tempo, mas não deram muito certo, ou eu não insisti muito, mas que tem pessoas que fazem e que dão super certo para elas. A primeira que eu quero falar aqui é a que o povo mais incentiva: assistir filmes e séries em inglês com legenda, né? Legendado. Uma coisa que eu não consigo muito fazer é assistir filmes e séries em inglês. Porque o momento que eu tô assistindo o filme, eu tô achando interessante, e o fato de eu não estar entendendo 100% o que a pessoa tá falando, me deixa aflito. Eu falo, meu Deus, eu tenho que entender. Então, pra mim, não dava muito certo assistir filme e série em inglês, assim, quando eu tava no começão, ou quando eu tava no intermediário. Eu falava assim, não consigo, eu prefiro nem assistir. Aí eu acabava nem assistindo em inglês, nem em português. Porque eu falava, não vou assistir em inglês, então nem vou assistir. Mas essa dica dá muito certo para algumas pessoas, né? Para mim, não deu tanto certo. Mas eu vou insistir ainda nessa dica. E eu quero, aqui nos Estados Unidos mesmo, eu quero assistir pelo menos toda semana, eu quero assistir um filme ou um episódio de uma série em inglês. Pra você ter noção, eu comecei uma série já faz uns 3 anos e eu ainda não terminei ela, porque eu peguei ela pra assistir em inglês. Então eu escolhi uma série e eu falei, vai ser essa série aqui, chama Eu Nunca, na Netflix. Vai ser essa série porque essa série é dos dias atuais, né, de escola. Então vai ter, o vocabulário vai ser todo atual, vai ser todo moderno, o que eu preciso, né, porque eu quero pra minha vida. Então vai ser essa. Então eu escolhi essa série e eu tô quase acabando a primeira temporada, em 3 anos, que eu tô tentando assim, mas é muito bom porque aumenta seu vocabulário de uma forma que você nem imagina. Então a palavra que você viu lá, você leu lá em inglês, na legenda, a palavra que passou no filme, você leu aquela palavra, mas você nem sabe o que significa, ou você tá com preguiça de jogar no Google na hora pra achar o significado, enfim. Você só viu, passou assim, entrou, passou. Só que amanhã, ciclano fala a mesma palavra em inglês e você fala, peraí, eu vi essa palavra em algum lugar. Então ela significa isso. Aí depois você vai assistir o filme de novo, ou outro episódio da série, ou outro filme que não tem nada a ver com o mesmo que você assistiu, mas que usou a mesma palavra, aí você fala, pô, eu já vi essa palavra antes, o fulano falou o que significa e eu tô vendo aqui de novo. Então é isso. Então aí você começa a linkar. Então quanto mais filmes e séries você assistir em inglês, você vai conseguir praticar. E eu vou começar a fazer isso. Eu vou me desafiar a assistir toda semana, pelo menos um episódio ou um filme em inglês, toda semana.
E assim, respeita você. Se você não tá muito assim confiante para assistir com inglês, com o áudio em inglês e a legenda em inglês, começa assistindo em inglês com legenda em português. Mas o ideal que os professores sugerem é você assistir em inglês com a legenda em inglês. Alguns outros professores falam que nem põe legenda. Então, tipo, depende muito. Mas o importante é você assistir em inglês. Então, independente se é com legenda, sem legenda, inglês, português, na legenda, assista mais com áudio em inglês. Então, vamos fazer isso. Uma coisa também que eu já ouvi as pessoas falar que fazem é colar post-it. Então, eles vão lá e escrevem um post-it, assim. Como que chama janela? Como que janela é em inglês? Como que é janela em inglês? Window. Ó, então vou escrever aqui. Window. Escrevi o window e colei o post-it, tá? Na janela. Tá. Aí eu tô andando pelo meu quarto. Meu Deus, o que é esse papel? Ah, foi eu que colei. O que tá escrito aqui? Window. Window. Ah, window é janela. Window. Essa window precisa ser limpada, hein? Precisa limpar essa window. Então, você vai passando assim pelos locais da sua casa, assim, e você vai vendo os post-its e vai ver, tipo, window, door, que significa porta, parede, wall. Então assim você vai conseguir memorizar, porque inglês é memorização. Você tem que memorizar. Você vai ter que usar esses milhares de neurônios que você tem no seu cérebro. Seu cérebro aí tem capacidade, graças a Deus, né, para memorizar. Então vamos usar essa habilidade que todo mundo tem. Nem todas as pessoas, né, que sofrem com deficiência, mas você com certeza deve ter. Então vamos usá-las. Não se subestime. Você consegue. Mas também tem uma forma mais tecnológica de você fazer esse esquema de colar post-it, né? Tem um aplicativo que chama Anki. Eu já usei ele uma vez, mas não deu muito certo, não me adaptei muito, eu não insisti muito nesse aplicativo. E é o mesmo estilo de post-it, só que você faz os cards eletrônico, né? Então, digital. Então, você aprendeu uma palavra nova, você coloca lá no aplicativo. Tipo, window, né? Window é janela. Você consegue até colocar uma fotinha da janela para você relacionar. Então, window, a fotinha da janela, tá lá no card no seu aplicativo. Então, volta e meia, você entra no aplicativo e começa a ver todos os cards que você já fez para você poder ir lembrando, memorizando. Então, esse aplicativo também é o mesmo estilo do post-it, só que é de forma digital, que eu acho que é até melhor, né? Uma coisa que eu fazia bem de vez em quando era escutar podcast. Então, eu ligava o podcast no Spotify. Quando eu estava voltando da empresa, eu entrava no ônibus, colocava o foninho, ligava o podcast, escutava e dormia. Mas assim, eu fazia isso mais para acostumar a minha audição, né? Acostumar mais com a pronúncia das palavras. Porque o pessoal estava falando, eu não estava entendendo muito bem o que estava rolando ali, mas pelo menos eu estava conseguindo escutar, me acostumar, né, com a língua inglesa. Então, isso pode ajudar muito também. E para quem está no nível mais avançado, que consegue entender algumas coisas, vai te ajudar muito a praticar seu listening, né? Que você vai poder entender algumas palavras e depois, quem sabe, usar também, né? Outra coisa que eu fazia também, mas nem tanto, eu resolvi fazer um caderninho, né, por inglês. Todo mundo fala, tenha seu próprio caderno. Então eu falei, vou comprar. Aí eu comprei um caderninho para estudar inglês, mas tem várias folhas em brancos lá ainda. Então, a função desse caderno era o seguinte: escrever várias palavras em inglês que eu aprendi. Então, eu aprendia lá window, wall, então parede, janela. Então, eu escrevia nesse caderninho e colocava a tradução do lado. Então, eu escrevia, era uma lista de palavras para tipo, meu caderno de vocabulário. Só que não dava muito certo. Eu acho que eu fiz ao todo umas 10 páginas de palavras novas. Não deu muito certo para mim, mas que pode dar certo para você. Bom, eu sei que existem muito mais outras dicas de inglês que eu ainda não conheço. E se você conhece outra dica que eu não mencionei nesse vídeo, deixa aqui no comentário para as pessoas que estão em busca, né, de dicas, de métodos de aprendizado, poder ler seu comentário e esse comentário vai ajudar ela. Então, vamos compartilhar o que a gente sabe. Lembrando, gente, que cada um tem um estilo de estudo. Então, o meu estilo de estudo talvez seja mais
na prática. Então, algo que me ajudou muito foi conversar comigo mesmo sozinho, ou fazer as ligações por meio dos aplicativos. Então, praticando, para mim deu certo, mas talvez para você a escrita dê muito mais certo. Assistir filmes e séries dê muito mais certo. Então, depende. Por isso que é bom você testar vários métodos. Se você quer aprender o inglês sozinho, né? Ou mesmo que se você está aprendendo inglês numa escola de inglês, não fique só na escola de inglês. Pegue todas essas dicas e teste. Você precisa estudar mais do que você está estudando na escola de inglês. Se você estuda 2 horas na escola, estude 5 em casa. Aí vai somar mais as 2 na escola e vai dar 7 por semana. Então, olha, faz isso pro seu bem. Então, como eu estava dizendo, cada um tem um método de estudo. Então, você tem que conhecer qual que é o seu estilo de estudo, qual que te agrada mais. E assim, você investir seu tempo e insistir nisso, porque aí você consegue. Bom, o vídeo já ficou longo, né? Então eu quero dizer para vocês como que tá meu inglês com 4 meses aqui nos Estados Unidos. Bom, a coisa que eu mais notei foi o meu listening, a capacidade de eu escutar as pessoas e entender elas. Então isso melhorou muito em 4 meses. Outra prova que prova para mim mesmo que meu listening, né, que minha audição pro inglês melhorou muito, foi o fato de eu estar escutando músicas em inglês que eu escutava no Brasil, só que agora as músicas fazem muito mais sentido. Eu escuto as músicas e consigo entender, tipo, se eu prestar atenção, é claro, eu consigo entender, tipo, quase tudo o que o cantor disse. Então, eu fiquei, nossa, eu entendi tudo, o que essa música diz, o que essa música quer dizer. Então, em 4 meses, eu ganhei essa capacidade, eu tô melhorando muito essa capacidade. Outra coisa que eu notei também foi que nos primeiros 2 meses que eu cheguei aqui, quando eu precisava digitar alguma mensagem em inglês, eu digitava e ia conferir lá no Google Tradutor. Conferia no Google Tradutor, aí eu enviava. Eu percebi que agora, né, no decorrer do 3º, 4º mês, eu não jogo mais no Google Tradutor. Então eu sempre digito, eu tô digitando lá fluentemente. De digitar eu já sou fluente. Brincadeira. Mas tipo, eu digito lá, envio. Se eu ler, me responde. Aí a pessoa me responde com a resposta da pessoa, aí eu respondo de novo em inglês. Sem precisar jogar no Google, gente. Tá sendo uma maravilha, coisa rápida assim, ó, bate-papo, né, fluente. Em inglês, assim, digitando. Então tá sendo uma maravilha. Então meu writing, né, que é a escrita, então minha escrita tá melhorando. Claro que eu preciso colocar mais vocabulário, porque quanto mais vocabulário eu tenho, mais fluente eu consigo ser. Que esse é o meu objetivo, ter um inglês fluente. Então por isso que eu tô aqui. E eu não quero ficar parado só achando que eu tô dormindo, aprendendo inglês só porque eu tô nos Estados Unidos, né? Bom, e sobre a fala? Como que tá a minha fala? Como que tá meu speaking? Bom, eu não tenho vergonha de falar com o pessoal em inglês. Eu falo mesmo, as pessoas me corrigem. Eu acho isso o máximo, eu agradeço a elas. Obrigado por estar me corrigindo. Eu aprecio, I appreciate that. E assim, eu tô conversando, eu já fiz amigos. E é incrível o fato de você poder fazer amigos de outras nacionalidades porque você fala inglês. Então eu já fiz amigo da Alemanha, do Japão, da China, da Tailândia. Que mais? Da Polônia, da África do Sul. Então eu fiz amigos of course, do México, da Colômbia. Então já fiz amigos de diversas partes do planeta que estão aqui por causa do inglês. Se eu não tivesse o inglês, eu não ia conseguir me comunicar com eles. Então, gente, é muito gratificante. Isso tudo em 4 meses. E agora eu fico imaginando nos 2 anos. Porque eu tenho 2 anos para ficar aqui, né? Então eu fico imaginando que vai melhorar bastante se eu não ficar de braços cruzados, né? Se eu não ficar só com o pessoal que fala português, eu acho que vai dar uma melhorada muito boa. E nunca achar que porque eu tô aqui eu não preciso estudar. Eu tenho consciência que eu preciso continuar estudando se eu quero obter fluência. Bom, gente, até tirei a jaqueta porque tá um calor aqui dentro, que eu liguei o aquecedor. Mas eu queria agradecer vocês por ter ficado até no final do vídeo. Teve algumas dicas, eu também compartilhei um pouco algo pessoal, como tá meu inglês. E a vista do meu quarto é muito linda, né? Eu mudei de casa agora, com a minha host family. Então a gente tá morando aqui como se fosse uma chácara. E tem um rio ali, muito lindo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui e deixe seu like para apoiar o canal, para dar uma incentivada,
porque não é fácil gravar vídeo, nem editar, nem postar. Mas deixa seu like que dá uma incentivada e também se inscreve aqui no canal para apoiar o canal. Então, muito obrigado. E se você quiser saber mais sobre a minha rotina, como tá sendo, esse aqui é o meu Instagram, então fica à vontade para me seguir lá e assistir as besteiras que eu estou postando lá e também meus stories, tá? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e bora estudar!